amigos do Saúde Digital! Hoje você vai conhecer uma tecnologia genuinamente brasileira, criada por uma doutora brasileira, que é a Lívia Eberlin, que está aqui conosco, e hoje ela está na Universidade do Texas, mora nos Estados Unidos desenvolvendo essa tecnologia. Trata-se de uma caneta em que é capaz de diferenciar tecidos benignos de tecidos malignos no pré-operatório, durante o procedimento cirúrgico. E ela desenvolveu essa técnica e vai contar um pouquinho aqui pra gente. Lívia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Você está falando aí dos Estados Unidos. Queria que você contasse um pouquinho quem é a Lívia, o seu background, depois a gente entra na Mass Spec Pen. Por favor, conta um pouquinho da sua vida. Tá joia, Lorenzo. Obrigada, viu, pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história, também da tecnologia que a gente desenvolveu. Vou fazer uma pequena correção. Faz 1 ano e meio que eu mudei da Universidade do Texas para Baylor College of Medicine, que é uma escola médica em Houston e faz parte do Texas Medical Center, que é um complexo enorme em Houston, que tem vários hospitais, centros de pesquisa, centros de inovação, todos focados na área de médica e na área de saúde. Um pouquinho sobre mim: eu sou brasileira, cresci em Campinas, em Barão Geraldo, na cidade universitária, minha vida inteira, até que fui fazer faculdade na Unicamp, continuei morando em casa, fiz química, e durante a faculdade tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer um estágio, e comecei a aprender sobre espectrometria de massas. E no meu estágio que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com aplicações de massa na área de análise de tecidos humanos, de análises clínicas, e realmente me apaixonei por essa aplicação da tecnologia. Terminei a minha graduação em Química na Unicamp e fui fazer doutorado fora, fiz doutorado na Universidade de Purdue, fiz doutorado em Química Analítica, com especialização em espectrometria de massas. E depois do meu doutorado, eu fui fazer pós-doutorado na Stanford, na Califórnia. Fiquei lá 3 anos e tive uma oportunidade maravilhosa de trabalhar com o pessoal da área de estatística. Trabalhei com um dos grandes nomes na área de AI, né, inteligência artificial e machine learning, e aprendi assim como tratar, né, os dados químicos, os dados de espectrometria de massas de uma forma de estar desenvolvendo modelos estatísticos, modelos de classificação para o diagnóstico, né, de doenças. Daí eu comecei a minha carreira independente na Universidade do Texas, né, como você falou. Comecei e formei o meu grupo de pesquisas lá, e começamos aí o desenvolvimento de várias tecnologias, uma delas, né, que é a caneta, que a gente vai estar conversando hoje. E fiquei lá por 6 anos, até que eu senti um chamado muito grande de me mudar para o Baylor College of Medicine, como eu já te falei, que é em Houston. E essa mudança realmente foi guiada pelo meu desejo de estar na área médica mesmo, dentro do complexo médico aqui no Texas. No Texas Medical Center, a gente recebe 10 milhões de pacientes por ano. Então, são muitos pacientes, muitas doenças, muitas oportunidades de estar fazendo uma pesquisa biomédica de ponta mesmo. E agora a gente está lá em Houston. O meu laboratório de pesquisa, tenho alunos de doutorado, de pós-doutorado, e também a nossa empresa para comercialização da tecnologia também está lá em Houston, no Centro de Inovação. Então, muitos projetos e muitas descobertas, né, que a gente tem feito nessa área. Cara, incrível a sua história, né? O seu desenvolvimento, assim, de carreira, né? E conta pra gente um pouco da Mass Spec, da sua tecnologia e o que ela faz, para que ela foi criada. Uhum. Claro. Eu sou apaixonada por espectrometria de massas, né? Eu comecei na graduação com um projeto de iniciação científica, com uma bolsa da CNPq, e daí que eu entendi, né, como a técnica é maravilhosa para estar analisando a composição química, né, a composição molecular de amostras. Mas quando eu estava na graduação e até no doutorado, eu comecei a trabalhar, né, com amostras clínicas, amostras de pacientes, e eu percebi que tinha
assim, um distanciamento muito grande entre a técnica, que é muito sofisticada, muito difícil de ser utilizada. A maioria das pessoas que usam espectrometria de massas tem um PhD em química analítica, anos de treinamento. E então tinha assim um distanciamento muito grande entre essa técnica maravilhosa, né, para fazer análise molecular e as pessoas da área de saúde. Não tinha assim uma interface, um dispositivo ou uma tecnologia que permitisse que pessoas sem, né, um treinamento específico pudessem utilizar e ter acesso à informação molecular que a gente consegue adquirir com espectrometria de massas. E foi daí que surgiu essa minha ideia da caneta. Eu queria criar, né, um dispositivo, um device que permitisse que um cirurgião, um patologista, um oncologista, uma pessoa que não tem, né, um treinamento em química analítica, que eles pudessem utilizar a espectrometria de massas para estar analisando, né, tecidos e amostras dos pacientes e estar daí utilizando a informação molecular para fazer melhores decisões, né, no tratamento dos pacientes, na parte da cirurgia, na parte de definição de medicamentos para serem utilizados, etc. Então, o objetivo realmente de criar a caneta era que fosse um dispositivo, um device, que qualquer cirurgião pudesse pegar na mão, sem pensar, nem às vezes nem a maioria dos nossos cirurgiões nem sabem que eles estão utilizando espectrometria de massas, que eles tocassem um tecido, uma amostra, que eles têm, né, uma dúvida, uma questão, e daí já em momento real, né, de imediato recebesse essa informação molecular, que através de algoritmos, né, com machine learning, com uma inteligência artificial, a gente converte essa informação molecular numa resposta clínica. Então, vamos supor, um cirurgião não sabe o que é esse tecido, se é câncer ou normal, eles pegam a caneta, tocam no tecido, a análise é completa em 10 segundos e ele já tem um resultado no computador, numa tela, que diz se tecido é normal, se tecido é câncer. Então, esse realmente foi o objetivo, de simplificar uma técnica extremamente sofisticada para que pessoas da área de saúde daí tivessem acesso e utilização dessa tecnologia na rotina diária. Incrível, Lívia, e a necessidade, né, de você levar o laboratório de química analítica, de citologia molecular, para dentro do bloco cirúrgico e para o pré-operatório, né, para o intraoperatório. Isso é um avanço enorme. Lívia, e em que pé está o seu produto, o desenvolvimento do seu produto? Conta um pouco do estágio, né? Você está nos Estados Unidos, que dita para o mundo inteiro quase que a aprovação dos devices médicos, né? Tem o FDA, isso, que é o principal órgão que regula dentro dos Estados Unidos essas tecnologias. Conta para mim um pouco desse momento da sua caneta, da Mass Spec Pen. Claro. O processo de regulatório de medical devices, né, é bem complexo. São anos, né, de desenvolvimento e validação. A gente começou, né, o desenvolvimento da tecnologia em 2017, quando a gente publicou o nosso primeiro artigo. E naquele ponto, né, naquele tempo, a gente tinha feito somente análises com tecidos no meu laboratório, com modelos animais. A gente nem tinha ainda testado num paciente mesmo na sala cirúrgica. Daí, em 2018, foi que a gente levou um prototipo do produto, né, da tecnologia. Não era nada finalizado, na verdade, tivemos vários problemas, né, com essa primeira versão, mas levamos para a sala cirúrgica, recebemos a aprovação do comitê de ética para fazer testes, né, pilotos com pacientes. E esse período, né, a gente ficou na sala cirúrgica de 2018 até 2020, até que teve a pandemia, a gente teve que parar por quase 1 ano e meio, testando e melhorando a tecnologia, melhorando a parte de hardware, coletando dados, fazendo validação e mais teste. E foi nessa época também que a gente daí iniciou a nossa empresa, uma startup que a gente começou ainda quando eu estava aqui na Universidade do Texas. E agora, né, como eu te falei, a gente mudou a empresa para Houston, para o Texas Medical Center, e com mesmo o objetivo de finalizar, né, de terminar toda a parte da engenharia, do software, do desenvolvimento, da produção, do device, do espectrômetro de massas e de toda a parte do desenvolvimento do produto mesmo, para que a gente pudesse daí
está submetendo, né, o produto para o FDA para a parte dos testes clínicos. Então, na questão da pesquisa, a gente já utilizou a tecnologia em mais de 200 pacientes, em vários tipos de cirurgia, de mama, pâncreas, tireoide, ovário. A gente tem um projeto agora com câncer de cérebro. Então, são muitos projetos que a gente já iniciou para validação da tecnologia. Mais de 25 cirurgiões já utilizaram o nosso sistema. A gente tem o sistema em 3 hospitais aqui nos Estados Unidos, sendo utilizados toda semana, né, em cirurgias diferentes. E a empresa, né, agora na parte da comercialização, a gente está finalizando os últimos detalhes da tecnologia, da engenharia, da produção, para que daí a gente possa estar fazendo, então, a última parte com o FDA, que é a aprovação do dispositivo e validação, né, nos estudos clínicos da tecnologia. Então, muitos avanços, mas ainda bastante etapas pela frente. Sim, sim. E vale a pena você citar esses hospitais aí que são baita hospitais, né? Conta pra gente quais são. A gente tem parceria com 3 hospitais, 2 aqui em Houston, no Texas Medical Center. Um é o Baylor College of Medicine, o outro é o MD Anderson Cancer Center, que é um dos maiores centros de câncer do mundo, né, se não é o maior. E o terceiro hospital é o Johns Hopkins, que também é um centro de excelência na parte médica aqui nos Estados Unidos. E, Lorenzo, a quantidade de cirurgiões e pessoas que semanalmente escrevem para a gente e pedem, podemos fazer parte do estudo, vocês têm, né, um prototipo que a gente possa utilizar. Então, há muito interesse, principalmente do pessoal da área de cirurgia e patologistas, de estarem utilizando a tecnologia. Então, a expectativa é de que a gente, finalizando o produto, haja, né, muito mais adaptação e utilização na rotina médica. Olívia, toda inovação, né, toda tecnologia precisa de investimento, precisa de um dinheiro para ser desenvolvido, aí depois tem um dinheiro para o go-to-market, e tem um dinheiro para distribuir essa tecnologia, para fazer a pesquisa. Queria entender um pouquinho, até hoje funcionou com grants de laboratórios, e agora você está trilhando um caminho de abrir isso para o mercado, para virar um produto mesmo do mercado. Como que é essa questão do financiamento? Sim, Lorenzo, a quantidade de capital, né, que você precisa investir numa tecnologia médica é, assim, alta. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, né, como pesquisadora, não tinha muita experiência nessa parte de startup, de business, mas já aprendi muito nesses últimos 3 anos. A tecnologia na parte de desenvolvimento, pesquisa, os pilotos clínicos foi todo financiado com grants, com pesquisa. Eu arrecadei uns 13 milhões e meio de dólares para essa parte. Então, muito dinheiro mesmo foi investido das agências de pesquisa aqui nos Estados Unidos, fundações, grupos de filantropia que ajudaram a gente a estar fazendo esse desenvolvimento. A nossa empresa, a gente já arrecadou uns 2 milhões de dólares para essa parte inicial da finalização do produto, parte legal, parte de toda essa parte de desenvolvimento do produto comercial. E agora a gente está arrecadando mais dinheiro para estar finalizando, né, a produção do sistema completo, e daí está, né, embarcando nessa parte da validação final clínica com o FDA. Peraí, eu não entendi. Foram 13 milhões ou 3 milhões de dólares? 13,5, quase 14. De grants? Isso. Quase desde que eu 14 milhões. Eu comecei a arrecadar dinheiro de grants em 2015, e desde já faz 8 anos quase, né? E deu um total, eu estou quase chegando nos 14 milhões, e isso foi tudo investido na pesquisa. Sim. Pesquisadores, materiais, a parte da espectrometria de massas, nesses anos, para estar chegando onde a gente está hoje, que já está bem perto mesmo do produto final. E deixa só, eu acho que vale a pena a gente, eu conheço um pouco da história aí, desses
de como evolui uma pesquisa nos Estados Unidos, eu acho que eu gostaria de tangenciar esse ponto para você. Quando você foi para Texas, para a Universidade do Texas, você foi ser uma PI, uma Principal Investigator de um laboratório, ou você foi fazer parte de um laboratório já existente? Não, eu fui ser a PI, era o meu laboratório independente. Era o seu laboratório, e aí você ali deve ter recebido grande parte desses grants através desse laboratório, não é isso? Isso, daí aqui nos Estados Unidos, né, você começa o seu laboratório numa universidade, que foi o que eu fiz. Depois do meu pós-doutorado, eu comecei independente, sem eu que estava na liderança, e meu laboratório hoje eu também que lidero, né? E aí a gente começa a escrever projetos de pesquisa, similar assim com a FAPESP, com a CNPq. Sim. Daí você tem as suas ideias, né? Submete os projetos e na expectativa que você vai receber o funding. Então foi isso que eu fiz já desde 2015. Eu submeti o meu projeto para estar iniciando, né? Recebi do NIH o funding inicial que a gente utilizou para começar o desenvolvimento da caneta. Daí todos os meses eu estava submetendo projetos novos e grants novos para estar sempre tendo, né, essa fonte de investimento, né, fonte de dinheiro de pesquisa. E ao longo, como eu te falei, né, ao longo desses últimos 8 anos, a gente, né, no meu laboratório, a gente arrecadou quase 14 milhões de dólares, que foram completamente investidos na pesquisa. E hoje no College of Medicine é a mesma coisa. Tenho o meu laboratório independente, o meu grupo, a gente é umas 14 pessoas e também sempre rodando com grants. E Lívia, eu só queria trazer esse ponto porque é muito difícil você chegar a esse ponto de ser um PI, né, um Principal Investigator, dentro de uma grande instituição dos Estados Unidos. Então, como você está, né, já esteve em uma, migrou para outra, o que mostra a relevância e a magnitude desse seu projeto de pesquisa, que está virando um produto, já é um produto, mas que agora vai ganhar o mercado. Então, é bem legal a sua história e saber disso. Obrigada. Olívia, Obrigada. Nesse momento agora, o que mais qual que é a sua maior dor para colocar a MES Spec Pen no mercado? Onde que está a sua maior dor? O que você está mais precisando agora? Compartilha aí com a gente um pouco dos seus... Eu também sou empreendedor, Lívia, em uma outra esfera, mas conta aí um pouquinho para a gente dos seus desafios, que é muito interessante. Você é uma PI, está ligado a uma grande universidade, vários hospitais renomados, mas ao mesmo tempo também precisa levantar capital para ganhar o mercado, né? Então eu queria entender um pouquinho desse seu contexto. Claro, para a gente, né, na empresa, o maior desafio né, no levantamento de fundos que a gente precisa para estar levando, né, a tecnologia ao mercado. Como a gente já conversou, né, a tecnologia médica tem muito risco, demora mais, né, do que uma tecnologia não médica, que não tem essa parte regulatória, mas que também, né, no final tem um ganho muito grande, né, para os investidores. E para mim, né, eu tenho um desejo muito grande de fazer uma parceria com investidores, né? A gente fala que é smart money, de estar realmente trabalhando com firmas que entendem, né, essa parte do desenvolvimento de produtos médicos, que têm experiência, que já, né, investiram em outras empresas também que tinham produtos médicos. Então, tá achando, né, a empresa ou a firma que realmente seja um perfect match, né? Que seja realmente ideal, né, para estar trabalhando junto. Eu acho que é muito importante, porque no final do dia, né, trabalhar com as pessoas certas que têm o mesmo objetivo, a mesma paixão que você tem, né, como a pessoa que desenvolveu a tecnologia, eu acho que é muito importante. E é isso que essa fase que a gente está agora. A gente está super com muito entusiasmo, né, que a gente está finalizando o desenvolvimento do produto, mas ainda procurando essas parcerias estratégicas para estar levando ao mercado. E eu também tenho um desejo muito grande de né, ter uma ênfase no Brasil. Eu tenho algumas parcerias já na parte de pesquisa com o Brasil, com Albert Einstein, eu tinha uma colaboração com a C. Camargo, com a Unicamp, com a USP, muitas, né, empresas, muitas instituições acadêmicas e médicas que
a gente tem colaboração na área de pesquisa, e o meu desejo é que a tecnologia faça um impacto grande no Brasil também, e tenha parceria também na parte da empresa no Brasil também, quem sabe uma sede no Brasil, de alguma forma uma ligação mais forte com a parte, com o pessoal do Brasil e as empresas no Brasil. Com certeza, mas né, Lívia? essa fase agora. Porque Isso. você sendo uma pesquisadora, uma cientista, mora nos Estados Unidos, mas eu tenho convicção de que você quer implementar e praticar, né, trazer essa sua tecnologia para o Brasil. Então, você que está nos ouvindo, se quiser contactar a Lívia, se for de uma instituição de saúde que trabalha com principalmente com câncer ou investimento, depois a gente vai deixar o contato é no LinkedIn, Lívia? Onde que é melhor para te achar? No LinkedIn ou também por e-mail, né? É o mais fácil também. Você quer deixar seu e-mail aí? Ou até no WhatsApp. O meu e-mail é o meu sobrenome, Eberlin, EBERLIN, @bcm.edu. Certo. É bem fácil. E Lívia, deixa eu te fazer aqui que eu preciso fazer, trazer esse ponto aqui, só para eu quero saber a sua percepção. E como que está esse momento aí para você, sendo uma empreendedora, mulher e buscando investimento? No começo dos anos 2000, a gente teve a Elizabeth Holmes, que você deve conhecer da Theranos, né? Aliás, você que está nos ouvindo, tem uma série, um documentário sobre a Theranos e Elizabeth Holmes na Star Plus, eu assisti por lá, não sei aonde mais está, que chama The Dropout. E que foi uma barbaridade, absurdo o que essa empreendedora fez, americana. Pra vocês terem uma ideia, a Theranos chegou a virar um unicórnio e no final das contas era tudo uma cortina de fumaça e um dos fundadores, que era o marido da Elizabeth, está preso hoje nos Estados Unidos, e a Elizabeth Holmes deve ser presa também. Eu queria saber como que é esse clima aí para você, sendo uma empreendedora mulher e lidando com uma tecnologia que também é bioquímica, né? Porque a Theranos, ela prometia com uma gota de sangue fazer 25 exames, 30 exames. Como que você vê isso aí, Lívia? Infelizmente, Lorenzo, teve um impacto muito grande nessa parte de financiamento, com o Venture Capital. Muita gente fala até, você sabe do Theranos, né? Tem algum paralelo? Eu fico um pouco apreensivo por causa disso, daquilo, da história do Theranos. Então, tá sempre voltando, assim, né? As pessoas não esqueceram ainda tem muito, né? Muito receio, né? As pessoas se lembram dessa história e as firmas, né, de Venture Capital estão muito mais cuidadosos com os investimentos na área médica, na área de diagnóstico, por causa do que aconteceu com a Elizabeth e a empresa dela. Mas, assim, né, não tem muito o que se fazer. A gente mostra os nossos dados, a gente tem muita publicação em artigos e artigos científicos em jornais de alta reputação, de alto impacto. Então, a gente está sempre mostrando, né, os nossos dados, a validação, os resultados que os cirurgiões mesmo têm, né, adquirido, e dando, né, essa afirmação, essa validação de que, embora aquilo tenha acontecido com a Theranos, não pode pensar que todo mundo, né, da mesma forma, e que a tecnologia nossa é completamente diferente. Com certeza, Lívia. É que gato escaldado tem medo de água fria, né, Lívia? Porque esse pessoal, porque o negócio foi tão chocante, né, onde que ela conseguiu chegar sem entregar nada, que gato escaldado tem medo de água fria. Mas, quando você vê a história da Lívia, é completamente diferente, porque a Theranos, da Elizabeth, ela foi dropout, né? Ela abandonou a faculdade de Stanford, eu acho que era Stanford que ela fazia. Quer dizer, você já tem pós-doutorado, é PI de vários laboratórios e várias publicações, então isso aí é só para ter uma narrativa mesmo, viu, Lívia? Porque isso aí passa longe. Obrigado pela sua participação aqui.
Parabéns. Nada, obrigada eu. Coincidentemente, depois eu vir a saber que a família da minha esposa já conhecia a sua família e desejo muito sucesso para você nessa sua empreitada. Quando vier ao Brasil, Amém. me chama para eu tomar um café com você e saber como é que tá a evolução da Mass Spec Pen. Claro, com certeza. Obrigada, Lourenço. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Pessoal, você que está nos acompanhando, você pode dar estrelinhas aí no seu agregador de podcast, no Spotify, avaliar o nosso conteúdo para que ele se torne mais relevante e a gente possa trazer pessoas interessantes como a Lívia aqui. Quero o seu feedback, fala para mim o que você gostaria de ouvir aqui, de ver. Estamos no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de podcast. E o seu compartilhamento, o seu like faz diferença pra gente. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.